Pessoal, eu vou gravar essa videoaula para vocês. Na verdade, ela vai estar dividida, eu acho que em 2 vídeos ou até 3, né? Que é um assunto bem amplo. E esse slide, ele é o mesmo slide que está na última videoaula de vocês, em que eu falei sobre a classificação das cadeias carbônicas, que é uma parte do conhecimento abordado nos vídeos que eu fiz sobre as gorduras trans, né, e gorduras no geral, a classificação das gorduras. Então, de onde vem essas nomenclaturas, né, saturada e insaturada. Na verdade, é um termo dentro do estudo da química, um termo que a gente usa, então, para classificar moléculas orgânicas, né, não só gorduras. E, então, faltou compreender de onde vem esse termo trans, né? Então, tudo isso já foi abordado nos vídeos sobre gordura trans. E agora, então, eu vou dar início falando sobre ele, como ele faz parte de um assunto mais amplo. Eu vou, então, finalizando da continuidade ao restante desse tema. Então, esses primeiros slides eu já falei nos vídeos anteriores. Então, aqui o que é a gordura saturada e insaturada, né? Pensando quimicamente, né? E também qual é a sua propriedade física, a diferença entre elas. E a necessidade que a indústria, necessidade não, né? Mas algo que foi do interesse da indústria de alimentos, então, em transformar gorduras insaturadas em saturadas. Uma vez que essas aqui apresentam características mais interessantes para a indústria de alimentos. Tudo isso já foi abordado na aula sobre gorduras trans. Então, o processo industrial que transforma a gordura insaturada em saturada, ou que transforma duplas ligações entre carbonos em ligação simples, se chama hidrogenação, né? Então, essa hidrogenação é a adição de hidrogênios, né? 2 hidrogênios, um neste carbono e outro neste, né? Nos 2 carbonos insaturados, e então uma ligação simples apenas é formada, né? Essa ligação dupla é quebrada. Então, nesse processo de transformar a gordura insaturada em gordura saturada, ocorre a formação de um subproduto, que é a gordura trans. Então, a gordura trans, ela praticamente, a sua principal fonte é industrial, é um subproduto, né, de um processo industrial, que foi isso que eu acabei de falar, e ela é insaturada, tá? Aqui tá a gordura trans, ó. Aqui tá a gordura inicial lá, origem vegetal, enfim, naturalmente presente. Aqui tá o produto desejado, que é saturado. E aqui tá um subproduto, que ele tá lá junto, misturado com esse aqui. Porém, ele é um subproduto indesejado para a indústria, mas está lá, que é a gordura trans, tá bom? Então, essa gordura trans, olhando a partir dessa gordura aqui de cima, né, insaturada, percebe que a posição desses hidrogênios e do restante da cadeia, olha só, este lado da molécula e este lado, né, quando a gente considera esse aqui o centro, né, a insaturação, o centro, há uma reversão, uma mudança, né, uma alteração nessa conformação espacial. Então, se antes, originalmente, esses hidrogênios ficam, né, para um mesmo lado, direcionados para um mesmo lado da molécula, aqui eles estão na transversal, certo? Isso quando eu visualizo uma linha, né, imaginária, bem no meio, entre essas duas ligações da dupla, né, entre essas duas ligações da insaturação. Então, sempre que eu falar em lados opostos, né, transversal ou do mesmo lado, eu estou visualizando, tá, esta linha que passa entre as duas ligações da insaturação, correto? Então, essa é a gordura trans, que eu já falei bastante em vídeo anterior, e sempre que nós encontrarmos uma molécula que apresente esta característica, ela é trans. Se não, o oposto, digamos, de trans, né, é cis, ok?
Então aqui são exemplos de moléculas mais simples, mas que também nós usamos esse termo. Praticamente assim, sempre que tiver insaturação na molécula, ela vai poder ser cis ou trans. A gente vai ver que na natureza, ela normalmente ela escolhe, ela é muito específica. Então, da mesma forma que nas gorduras a natureza disponibiliza só praticamente, né, na sua posição cis, certo? Porém, quimicamente, né, teoricamente, ela poderia ser trans também. Então aqui está um exemplo, né, de moléculas semelhantes aqui, ó, semelhantes que eu digo, né, 2 carbonos, 2 hidrogênios e 2 cloros, aqui também, 2 carbonos, 2 hidrogênios e 2 cloros. Porém, aqui, os hidrogênios, que cada um está ligado em cada um deste carbono, né, estão do mesmo lado, visualizando aquela linha que eu disse, aqui estão de lados opostos. Então, trans e cis, certo? E daí aqui está pedindo para desenhar as estruturas cis e trans dessa molécula aqui, ó. Porque quando eu desenho ela desta forma, a gente já viu que há várias formas de desenhar as moléculas, né? Mas a gente tem dado bastante ênfase para a estrutura dela. Colocar ela de uma forma, né, usando a fórmula estrutural. Então aqui, ó, você vai colocar estes 2 carbonos, que são os carbonos que estão com a insaturação, você vai colocar ele lá no papel. Carbono, dupla carbono. Aí, para o carbono da esquerda, tem um hidrogênio ligado, então você pode colocar semelhante a isto, ó. Um hidrogênio lá para cima, e o que mais está ligado nesse carbono? Este CH3. Então esse CH3 vai estar aqui embaixo, ó, no lugar do cloro. E da mesma forma do outro lado, neste carbono está ligado um hidrogênio e também ligado este CH3. Tá bom? Isso aí é transformar essa linguagem numa fórmula estrutural. Então não esqueçam, carbono 4 ligações, hidrogênio só uma. Então esse hidrogênio está ligado a este carbono e só, tá? E daí você vai fazer, com base neste exemplo, como seria essa estrutura cis e esta estrutura trans, tá? Vou deixar para que vocês façam sozinhos. E um outro tipo de molécula que nós também usamos esse termo cis e trans são em compostos cíclicos, tá? Então, de cadeia fechada, né? Então, nesse caso aqui, ó, comparando esses 2 compostos, vocês podem perceber, estamos sempre comparando compostos idênticos, que eu já vou dar um nome para isso, tá? Que é o grande tema que eu tô abordando nessa aula. Então, eu tô olhando para esses 2 carbonos aqui, ó, porque são os carbonos que apresentam ligantes diferentes, né? Os 2 apresentam ligantes diferentes, ó. Esse tá ligado em hidrogênio e bromo, este hidrogênio e bromo. Então, aquele lá tá com 2 hidrogênios, eu nem vou considerar. Traço a linha, o que eu visualizo? Aqui, os bromos estão tudo pro mesmo lado, e aqui os hidrogênios estão todos do mesmo lado. É cis. E lados opostos na transversal, trans. Tá bom? Aqui, então, é o mesmo, muito semelhante ao que eu acabei de falar, um outro composto cíclico, né? Vocês vão olhar quais são os carbonos que estão com ligantes diferentes, então será este e este aqui, ó. Todos os demais da molécula, ó, tem só hidrogênios, tá? Então, vamos traçar a linha aqui e vão observar e só indicar quem é cis e quem é trans, tá? Quando a gente fala em cis e trans, então tem essa possibilidade também dos compostos cíclicos, mas principalmente com relação aos compostos de cadeia aberta, né, insaturados. E agora também, pessoal, existe uma nomenclatura que está totalmente relacionada com o cis e o trans, mas que chama E e Z, tá? Então é muito comum em medicamento, enfim, rótulos de cosméticos, vocês encontrarem nomes que comecem, né? A gente ainda nem começou a trabalhar a nomenclatura dos compostos orgânicos, mas começam com E e com Z. Vocês vão encontrar cis e trans também, talvez até em maior quantidade, né? Mais comum, na verdade. Mas vocês podem também encontrar a nomenclatura E e Z.
Quando que a gente usa essa nomenclatura? Quando, na verdade, eu tenho, olha só esses dois exemplos aqui ó, do lado, que é um exemplo só, né? Eu tenho insaturação, mas eu tenho, olha só, neste caso, todos os ligantes são diferentes. No cis e no trans, o que a gente via? Olha só no cis e no trans. Eu tenho, neste carbono, 2 ligantes diferentes, mas neste carbono eu tenho os mesmos 2 ligantes que no outro. Então, olha só, aqui é cloro, aqui é hidrogênio, hidrogênio. Quando eu não tenho isso, e eu tenho, por exemplo, neste caso, tá tudo diferente, ó, tá? Tem outro caso que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é um pouco mais simples, mas, ó, eu tenho hidrogênio e flúor nesse carbono aqui, e neste eu tenho iodo e cloro. Então, como é que eu sei se é cis e trans, que na verdade agora é E ou Z, neste caso? A gente olha para o número atômico, tá? Então, hidrogênio é 1, flúor é 9, iodo é 53 e cloro é 17. Aí eu traço a linha aqui, ó. Eu traço a linha e olha o que eu vou visualizar. Se do mesmo lado estiverem os menores números atômicos e do outro lado os maiores, é o que eu chamo de cis, certo? Espera só um pouquinho. Deu um problema aqui na câmera, eu vou tirar, mas eu vou continuar aqui falando com vocês. Então, se eu tenho os 2 menores números atômicos de um lado, os 2 maiores para o outro, então olha só. Esse aqui deste lado, qual que é o menor número atômico? 1, né? Entre 1 e o 9. E deste lado aqui, ligado neste carbono, é o 17, é o menor. Então percebe que os 2 menores números atômicos de cada um dos carbonos estão do mesmo lado, ele é cis. Se ele é cis, né, esse mesmo raciocínio, ele é Z, tá? Cis é semelhante a Z. Então, esse aqui é o Z. E este aqui, olha só, agora o menor número atômico ligado a este carbono está na transversal do menor número atômico ligado neste carbono aqui, que no caso é o cloro. Então, nesse caso, é semelhante ao trans. O trans, nesse caso, é o E. Tá bom? Então, aqui tem mais um exemplo. Aqui eu vou falar para vocês porque esse desenho ele tá um pouco confuso. Porque este carbono aqui, tá? Ou este aqui, ó, ele tá ligado não no oxigênio. Ele tá ligado no carbono, tá? Ele tá ligado no carbono. Aqui, ó. Esse traço aqui, que representa a ligação química, deveria estar ligado aqui, neste carbono. Então, deste lado aqui, olha só. Deste lado, este carbono está ligado ao H, que é o hidrogênio, número atômico 1, e ligado a este carbono, que é número atômico 6. Este aqui está ligado a um carbono 6 e a um nitrogênio, que é número atômico 7. Então, olha só, entre 1 e 6, que estão ligados desse lado, o menor número atômico é o 1. E aqui, qual que é o menor número atômico? O 6, deste outro lado. Então, olha só, o 6 está aqui e o 1 está aqui. Novamente, os menores números atômicos estão aqui, ó, do mesmo lado quando observamos esta linha. E os maiores números atômicos estão do outro lado. Então, esse é o Z, que é o cis, que eu falo cis para conseguir relacionar uma coisa com a outra, tá? E quando estiverem em situações opostas, então vai ser o E. Último exemplo aqui, um exemplo do resveratrol, um antioxidante muito comum em semente de uvas, principalmente orgânicas, né? Então, presente em vinhos, sucos, né? Já que é da semente. E aqui é assim, ó, cada um desses carbonos está ligado a um hidrogênio. Cadê ele, prof? Tá aqui, ó, não esquece que esse carbono ele tem 3 ligações aqui, uma está sendo negligenciada, então é o hidrogênio. Então, tem o hidrogênio para cá, ó, e o hidrogênio para cá. Esse aqui é bem simples, porque se tem hidrogênio para cá e hidrogênio para lá, em lados opostos na transversal, o que vai ser isso aqui? Trans, certo?
Porém, como isso tudo que está ligando aqui, ó, além do hidrogênio, tem tudo isso ligando a este carbono. E tudo isso aqui, ligando a este carbono aqui, percebe que isso é muito semelhante, né? Mas é diferente, esse aqui tem um OH+. Então, eu já considero ligantes diferentes. Então, eu não chamo mais de cis e trans. Então, agora, o semelhante ao trans, nesse caso, eu falei que é o E, tá? Então, essa aqui, o resveratrol é E-resveratrol, tá? Bom, então aqui tem algumas coisinhas para vocês fazerem, só para conseguir compreender melhor essa nomenclatura E e Z, tá? E exercícios para vocês fazerem. Eu coloquei aqui para vocês, esse aqui é o E, olha só, para que vocês consigam observar essa forma de escrever cada composto e transformar na sua fórmula estrutural. Então, esse aqui, olha só, primeira coisa, observar os carbonos que estão fazendo dupla ligação com outro carbono. Então, eles estão todos em negrito aqui, ó. Então, você vai colocar aqui, C dupla C, certo? O que está ligado nesse carbono da esquerda, ó? O que está ligado aqui? Um hidrogênio e um cloro. Aqui, um hidrogênio e um cloro. Aí, eu vou fazer, então, ó, percebe que são os mesmos ligantes em cada lado. Então, ele vai poder ser cis ou trans. Você vai desenhar aqui, se os mesmos ligantes estiverem para o mesmo lado, cis, transversal, trans. E um outro exemplo um pouco ao que a gente fez agora, semelhante ao que eu acabei de falar, da outra nomenclatura E ou Z. Então, esse é o exemplo C, tá? Então, novamente, os dois carbonos e a insaturação. Neste carbono aqui da esquerda, quem é que tá ligado? Um hidrogênio, tá aqui, e tudo isso aqui, ó, um CH2 e o CH3, então tá aqui, ó, CH2 e CH3, ligado lá. Então, esse carbono está sendo ligado neste hidrogênio e neste carbono aqui, tá bom? E daí tem tudo isso. Do outro lado, um hidrogênio e um CH3. Aí agora, eu expus dessa forma, primeiro, né? Aí vamos ver como é que eu coloquei. O menor número atômico deste lado aqui é o 1, certo? E o menor número atômico deste lado aqui também é o 1. Estão em posições opostas, transversal, trans é semelhante a E. Depois, prof, como é que eu faço para fazer o oposto dele? Você mantém um dos carbonos, digamos o carbono da esquerda, repete exatamente como você fez já. Então, bota o CH3 e CH2 aqui para cima e bota o hidrogênio aqui para baixo. E lá o outro carbono, ó, você inverte. Você vai inverter um deles, porque se você inverter os dois, você vai chegar numa mesma conformação, né? Então, mantém um igual e o outro inverte. Agora você tem os menores números atômicos, tudo de um lado, e os maiores números atômicos do outro lado dessa linha imaginária. Então, esse aqui é o tal do semelhante ao cis, que é o Z, tá bom? Então, eu vou deixar esses outros aqui para vocês fazerem e a gente vai marcar uma videoaula para vocês estarem, para a gente poder estar compreendendo melhor esse assunto, tirando as dúvidas, tá? Pessoal, esse assunto aqui, ele tá dentro de um conteúdo que nós estudamos e que é muito amplo no nosso dia a dia, muito importante, que é isomeria, tá? O que é isomeria? Então, cis e trans, a gente pode falar que é o isômero cis e o isômero trans, ou o isômero E e o isômero Z. Isomeria, pessoal, é quando nós temos dois ou mais, tá? Compostos que têm, olha só, a mesma fórmula molecular, percebe? 2 carbonos, 2 hidrogênios e 2 cloros. Nesse aqui também, tem 2 carbonos, 2 hidrogênios e 2 cloros. Portanto, a massa molar deles é a mesma também, olha só. Mesma fórmula molecular, logicamente, mesma massa, né? Só que eu não tô falando do mesmo composto. Eu tô falando de compostos completamente diferentes. E a gente vai ver, então, sempre que tiver 2 ou mais compostos, isso é muito, muito, muito comum. E eu falar isso aqui pra vocês, se eu estiver me referindo a eles usando só a fórmula molecular, não tem como você saber de onde, o que eu tô falando.
tá? Então, quando há esse tipo de situação, porém, uma alteração, a mudança é na estrutura, não é nos átomos e tudo mais, mas na estrutura, aí nós chamamos de isômeros, tá? Então, sempre os isômeros irão apresentar a mesma fórmula molecular, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui nessa videoaula e vou preparar a próxima dando continuidade a esse assunto.